Olá! Eu acabei de receber aqui uns indicadores sobre saúde mental no Brasil, nas empresas, e tô um pouco assustada, né? Como que isso tem aumentado nos últimos meses, eu diria até no último ano. As fontes dos meus relatórios são da Unifesp, então dados reais e verídicos, sem dúvida nenhuma. O assunto é algo que tá mexendo aqui dentro comigo, eu ainda não tenho uma construção de pensamento, então esse vídeo talvez fique um pouco perdido. Perdido, quero dizer assim, sem um raciocínio único. Eu fiz aqui alguns rascunhos, dos quais então eu quero conversar com vocês. Saúde mental não pode ser mais um assunto que as empresas não abordam, não conversam e fingem que não está existindo. Primeiro, porque o custo disso para as empresas, o custo de afastamento é cada vez maior, mas não é só por uma questão de custo, é por uma questão humanitária, o meu vídeo aqui. E segundo, porque a gente já tem hoje indicadores governamentais, não, né? A gente já tem indicadores para você poder mensurar e ter mais valor na sua empresa, né? Então, vamos começar por partes, né? Recentemente criou-se um indicador chamado ESG, que chama-se Environment Security Governance. Então, o ambiente de segurança para uma governança. Como é que é o ambiente de segurança psicológica da sua empresa? Quando esse indicador é bom, significa que as pessoas estão saudáveis. Quando você tem um número de afastamento, burnout, ansiedades, etc., esse número abaixa e a sua empresa vale menos. Até aí tudo bem. Então, o que mede, né? O que mede, o que faz uma empresa, o que faz uma empresa ter um ambiente de segurança psicológica, né? Segundo as disciplinas, as formações, enfim, tudo que a gente faz nessa área, há 7 pontos que precisam ser trabalhados na cultura de uma empresa para garantir uma maior segurança psicológica e, consequentemente, um espaço para a gente conversar sobre saúde mental. Eu vou citar esses indicadores e depois eu penso em, de repente, fazer um outro vídeo para cada um deles, tá? Não tem um mais importante do que o outro, mas são indicadores relevantes, qualquer que seja ele, e que a gente também pode trabalhar nas crianças, nas nossas casas, né? Sobre um outro olhar. O primeiro indicador é como a gente lida com os erros. Como que o erro é entendido na sua empresa? Tem espaço para errar? Quem erra leva a culpa? Quando há um erro, a gente sai procurando culpado? Quando o relatório não chega do jeito que você quer, o que você faz? Como é que você reage? Seja você colaborador ou líder. E é interessante que para inovar, como a gente fala muito, é necessário que a gente saiba tolerar o erro. Será que sabemos? Então, primeiro indicador de segurança de ambiente psicológico bom é a gente ser tolerante ao erro. O segundo ponto é quanto que a gente tem de espaço, quanto que na nossa agenda semanal, mensal, a gente tem espaço para conversar sobre questões difíceis, questões de vulnerabilidades, questões nossas. Quanto que você tem de espaço no seu time para levantar a mão e falar, não vou dar conta? Para levantar a mão e falar, tá muito pesado para mim trabalhar 16 horas por dia. Tá muito pesado para entregar esse projeto com a quantidade de pessoas que eu tenho. Quanto que você levanta a mão para reconhecer que você não é super-homem ou super-mulher? Então, essa é o olhar. Você tem espaço para isso? Você tem um espaço para conversas sutis, conversas delicadas? Terceiro ponto é
A gente aceita a diversidade, a gente aceita diferentes formas de pensar. Eu lido bem com isso? Eu lido bem quando eu sou confrontado? Como isso é tratado na minha cultura? Quando eu confronto o meu chefe no sentido de conflitar positivamente, né? Confrontar não, né? De conflitar, trazer uma ideia diferente, a empresa lida bem com isso? A cultura da empresa lida bem com isso? Ou é manda quem pode, obedece quem tem juízo? A última palavra é a que manda, né? Como é que a gente lida com a diversidade? E aí entendendo diversidade não só de raça, cor, que a gente já conversou, mas a diversidade do pensar. A gente tem espaço para assumir o erro? Ou a gente está sempre terceirizando isso? Não fui eu, não foi meu departamento, foi o outro. Como é que a gente lida com os erros, né? Os riscos que assumimos? A gente assume risco? A gente lida bem com isso? Quinto tópico, a gente tem espaço para pedir ajuda? A gente sabe para quem correr? Além do RH, a quem mais você pode pedir ajuda? A gente se respeita nessa empresa? As pessoas vão para casa todos os dias com a sensação de serem respeitadas? Fazendo um paralelo, né? Será que seu filho se sente respeitado no ambiente que ele vive? Né? Então, segurança psicológica envolve, como eu disse, outros lugares também. E não menos importante, a gente se aprecia? A gente tem a prática da gratidão, da apreciação? Bom, Cíntia, mas você falou que ia falar sobre saúde mental nesse vídeo com os dados que você recebeu. Pois é, todos os dados que eu recebi mostram que quando os dados de saúde mental estão grandes, não há segurança psicológica nos lugares, nas empresas ou nas famílias. Então, a gente fala tanto sobre este novo mundo, sobre a tecnologia. Quando é que a gente vai se apropriar de falar sobre a gente? De reconhecer, eu costumo dizer aos meus pacientes, né? A gente fala sempre de sustentabilidade, de um mundo melhor, de vidas melhores. Que bacana! Mas o seu jeito de trabalhar é sustentável ao médio e longo prazo? O teu corpo aguenta? Essa síndrome de que a gente tem que dar conta de tudo está nos adoecendo. E me incluo nisso, tá? Me incluo nisso. Os limites, eles são extremamente importantes, porque é na parada que o seu corpo se reestabelece. A saúde mental é um assunto invisível. É muito difícil, ou talvez agora esteja sendo um pouco mais fácil, mas é bastante difícil uma pessoa ter a coragem, né? Para mim a palavra coragem é bastante forte, de chegar para um chefe e falar, principalmente se for, por exemplo, uma mulher, falar para um homem, né? Estou doente, estou com depressão. É também difícil um homem falar para uma chefe mulher. Tá vendo a importância da diversidade? Os homens têm aumentado muito o nível de depressão e a gente não tem percebido isso. Por quê? Porque como é invisível, a gente só vai dar conta que o que a pessoa está sofrendo fisicamente é produto de uma saúde mental não cuidada. Cada empresa tem feito programas uns mais legais do que os outros. Eu tenho gostado de ver alguns movimentos, eu não posso deixar de reconhecer isso, mas eu acho que tem algo que é bastante importante, né? Como que a empresa trata as questões que vão se tornando normais. Então, por exemplo, o cara que trabalha 10, 12, 20 horas por dia, ele é ótimo, ele é comprometido. O cara que dá o sangue é comprometido. O cara que trabalha no seu período contratado, ele é esquecido. Então, olha que interessante, né? Eu brinco, né? Eu já ouvi outras pessoas falarem também que a gente veste a camisa da empresa. Eu gosto de brincar que a gente também tem que vestir o pijama, porque eu também tenho uma vida. E esse equilíbrio da minha vida é o que vai fazer a diferença.
Então, quando a gente fala, por exemplo, de lidar com as questões na empresa, vamos colocar na mesa o que é ser comprometido. Ser comprometido é trabalhar até tantas horas da noite, esticando o meu elástico da saúde mental, ou é entregar o resultado? Ser comprometido é bater a meta a qualquer custo, muitas vezes adoecendo, ou é levantar a mão e pedir ajuda? O que é comprometimento? Então, o tema, né, saúde mental, como eu disse para vocês, ele é vasto, porque muito mais do que só nos preocuparmos com a motivação, nos preocuparmos com o engajamento, a gente precisa entender o que está acontecendo para o profissional não estar engajado. O que está acontecendo para aquela pessoa que estava em flow, super motivada, de repente não estar mais. E aí entra a clareza de um assunto tão delicado. Quero ir fechando esse raciocínio, deixando aqui um pensamento, né, do Abílio Diniz, que eu gosto muito e que eu sempre falo. Uma vez ele, conversando conosco, ele falou, né, eu quero um profissional, né, mas a grande questão é que junto com esse profissional vem uma pessoa. Então a gente precisa entender de pessoas, e é para isso que a gente está aqui. E essa frase do Abílio Diniz é algo que eu levo muito para minha vida sempre. Pessoa e profissional é uma coisa só. Todo adulto quer trabalhar, precisa trabalhar, gosta daquilo que faz, seja o que for. A grande pergunta é: de que forma a gente equilibra tudo isso? E mais importante, na empresa em que eu trabalho, tem espaço para esse equilíbrio? A empresa que eu trabalho compreende que se eu parar às 5, 6 horas, eu vou voltar melhor no dia seguinte? Ou eu paro e meu WhatsApp continua? Ou qualquer outra ferramenta? Não fazer o mal, turma, não fazer mal para o outro já não está mais sendo suficiente. Agora a gente precisa fazer mais do que não fazer o mal. A gente precisa olhar para esse assunto que é tão delicado, tão transparente e nos mobilizarmos para isso. Um exemplo que eu gosto de dar, né, talvez não seja o melhor, mas a gente não vê o vírus da Covid e de alguma maneira o mundo se mobilizou para isso. Eu espero carinhosamente que a gente também se mobilize para tantas mortes que existem com relação à saúde mental. A medicação aumentou mais de 30% nesse período de pandemia. Burnout, síndrome do pânico, suicídios têm sido cada vez mais presentes. A gente que lida com isso no dia a dia, ou no consultório, ou nas empresas, a gente tem se assustado um pouco. E eu acho que chegou a hora da gente não achar normal isso. A gente precisa começar a achar anormal esse assunto não ser abordado. Considerar as emoções do seu colaborador, entender que o coração é tão inteligente quanto a sua mente, pode ser um diferencial. Aqui eu não quero achar culpados no meu vídeo. Eu não acho que a culpa é do líder. Eu não acho que a culpa é da pessoa, eu não acho que a culpa é da empresa. Eu acho que a responsabilidade é dos três. A empresa que fomenta uma cultura para que esse líder, inclusive, possa cuidar da sua própria saúde mental, que ele possa falar sobre isso com o seu time, que ele entenda a saúde mental como uma pauta das suas reuniões, e o time que, agindo assim, imagino que terá menos adoecimento e, muito provavelmente, quando isso acontecer, espaço para conversar sobre isso. Estamos todos vulneráveis em um mundo vulnerável, com sentimentos vulneráveis. Reconhecer isso é o primeiro passo. Olha para você, tenha carinho e compaixão com você e considere a saúde mental uma das pautas para ser entendida na sua vida. Às vezes, alguns sintomas acontecem,
a gente vai ao hospital, não é nada, e no fundo, é muito, que lá na frente desencadeia em algo maior. Eu espero com carinho ter sensibilizado vocês para esse tema, um tema que eu falo pouco, mas que eu me comprometo a vir falar mais com vocês. Um abraço, muito obrigada.